vai te alcançar. Se prepara. Diga isso para ele. Fala, se prepara, meu irmão. Hoje é noite que o Senhor vai te tocar. Você crê nisso? Eu quero, em nome de Jesus, estar lendo um texto para a gente abrir, que está aqui em Hebreus 11:10. Ouçam. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Na qual o arquiteto e construtor é Deus. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que ele tinha prometido. Nesta noite, eu tenho certeza que o Senhor quer construir na tua vida uma casa fortalecida e de vitória, amém? Se nessa noite você chegou na igreja para adorar o Senhor com a casa um pouquinho bamba, com a estrutura um pouquinho amolecida, sabe? Se de repente o concreto que foi usado na sua casa não era tão firme assim, a palavra do Senhor diz que Ele não só é o arquiteto, mas Ele é o construtor. Então nessa noite, meu irmão, eu queria que você pensasse, você tem construído a sua vida como? Em que base? Pois nessa noite eu te convido, amém? A você construir a sua vida na presença do Senhor e com a palavra dEle. Feche os seus olhos, erga suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais uma noite na tua presença. Queremos te agradecer porque o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Queremos te agradecer, Jesus, pela obra da cruz do Calvário, porque quando o Senhor morreu e ressuscitou, eu morri e ressuscitei contigo para uma vida de vitória, e assim é também a sua igreja. Pai, que nessa noite nós possamos dar uma adoração pura, uma adoração como de uma criança, meu Pai. Que nós consigamos dar o melhor para Ti. Que fique para trás, que fique lá fora toda a nossa preocupação, tudo aquilo que tem nos aborrecido, tudo aquilo que tem nos entristecido, tudo aquilo que tem construído em nós qualquer sentimento negativo. Em nome de Jesus, queremos ter uma noite de vitória na Tua presença, Pai. Nós Te clamamos, nós Te adoramos. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós essa noite. Diga isso, meu irmão. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós com o Teu poder e com a Tua graça. Que meus irmãos possam nessa noite sentir muito mais do que o meu toque ou de qualquer um do vizinho dele, mas que ele possa sentir o toque da presença de Deus. Eu profetizo isso sobre a tua vida, meu irmão. Uma noite onde você vai sentir, onde você vai ouvir, onde você vai ter a presença de Deus do teu lado. Creia nisso e adore ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor para que a gente possa iniciar essa noite de adoração. Boa noite, igreja, amém? Boa noite. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção aqui, iniciando mais um domingo, mais uma semana. Vamos adorar a Ele, amém? Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Declare a Ele. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Cante a Ele esse louvor. Sua graça me resgatou e purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar,
declare novamente esse refrão para o Senhor. Porque Ele te libertou, Ele se entregou naquela cruz por você, para você estar aqui. Declare a Ele. Se eu sou quem Deus libertar, livre vencerá. Sou filho de Deus. Se eu sou. Aplauda o Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Amém? Seja exaltado, Pai. Esse louvor que nós vamos cantar, o próximo, a igreja já conhece, né? Já está acostumada. E eu gosto muito, porque ele fala muito comigo, ele fala com o nosso dia a dia, que muitas vezes a gente tenta procurar no mundo, mas não adianta, porque a gente não consegue se sentir preenchido, porque o único lugar que a gente se sente preenchido é aqui, na casa do Senhor, é perto dele, no nosso dia a dia, no nosso quarto de oração. E eu peguei 2 versículos aqui. Lucas 9:25 fala: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou prejudicar a si mesmo? E Jesus disse: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Concluindo, porque não há nada melhor do que o nosso Deus. Não há nada melhor do que estar no caminho dele todos os dias, escolher eles todos os dias, porque ele nos escolhe todos os dias. Se sinta amado, se sinta abraçado pelo Espírito Santo nessa noite. Amém? Vamos cantar esse louvor. Declare a Ele. Dispor minhas fraquezas.
tua presença, Pai. Espírito Santo, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Pai. Obrigada por cada vida que está aqui para receber a tua palavra, de coração aberto, Pai, para ti. Tu és digno, Pai. Só o Senhor é Deus. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória neste lugar. Não há outro melhor que tu, Pai. Em Salmos 46:10, o Senhor diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, e serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. Amém? Nós temos passado dias de tribulação, temos passado dias difíceis, momentos de pandemia, agora retirada das máscaras, até parece que é um sonho na nossa cabeça, né? E aí, momentos de guerra, estamos passando por muitas tribulações, mas mesmo assim o Senhor fala: acalme o seu coração, tome a sua cruz e siga-me. Continue, persevere, continue firme, pois eu estou aqui. Adore a Ele com essa canção, converse com Ele, fale com Ele nessa noite. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença aqui. Seja exaltado neste lugar. Amém. Obrigado, Jesus, por esse momento precioso na tua presença. Obrigado, Jesus, porque mesmo não merecendo, o Senhor se estende em glória, amor e misericórdia para nós. Eu tenho certeza, Paizinho, que se nós plugássemos um USB aqui na cabeça da gente e jogasse tudo o que pensamos, sentimos, vivenciamos no telão dessa comunidade, talvez tivéssemos uma noção clara de como nós precisamos de Ti, como pecadores somos. E antes, Pai, de reconhecer que o Senhor é santo, faz-se necessário que a gente se reconheça como pecador, como indignos que um dia nos encontramos com a Tua graça. Homens e mulheres indignos de salvação que se encontraram com a graça, o favor imerecido, o sangue numa cruz pagando o preço, que paga o preço da nossa dívida, que paga o preço daquilo que nos condenava, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, e pelas Suas pisaduras, por aquelas feridas, por aqueles gemidos, é que nós somos sarados. Sabe, Senhor, nessa noite nós podemos fazer desse momento mais um culto. Nós podemos nos reunir todos aqui, cantar canções que agradam a nossa alma, mergulhar nas melodias de uma palavra, de uma canção, levantarmos as nossas mãos sem entender o que nós estamos cantando e até aplaudirmos uma palavra e uma frase no qual nós gostamos. Mas o verdadeiro e genuíno culto que o Senhor espera é aquilo que a Tua palavra nos ensina, que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Por isso nós precisamos de dois fundamentos, Senhor, que nessa noite a gente quer clamar a Ti. Primeiro, é a verdade. Como esconderemos algo de dentro do nosso coração diante daquele que tudo sabe e tudo vê? Daquele que esquadrinha o nosso coração e sabe mesmo antes da gente dizer aquilo que o Senhor já sabe que está aqui dentro de nós. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor nos ajude a prestar um culto de verdade, ouvir a Tua palavra de verdade, estar aqui de verdade, estar com os olhos fixos para essa mensagem, para esse louvor, para esse tempo de verdade. Que o nosso coração esteja realmente aberto para Te ouvir, para receber de verdade. Mas nós também sabemos que não é nem por força e nem violência que um homem e um pecador se dobra diante de Ti. Sabemos, Pai, que não é por muito querer que a gente tem alguma coisa de Ti, porque se a Tua palavra nos ensina que as coisas espirituais só podem ser discernidas no Espírito, e é nesse entendimento que nós clamamos humildemente. Nos ajude a cultuar a Ti no Espírito, a receber a Tua palavra no Espírito, a sermos ministrados no Espírito, a sermos, Senhor, impactados pela Tua palavra no Espírito. Recebemos, Senhor, a transição da nossa mente, a metanoia dos nossos pensamentos no Espírito. Que a gente diminua, e aquilo, Pai, que o apóstolo Paulo nos ensina, nós possamos vivenciar, que nós venhamos a diminuir, que nós venhamos a nos esvaziar,
que o Senhor cresça, que não seja mais eu quem vivo, mas que Cristo possa viver em nós, nesse culto, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus, mas se for para Ele, pode ser bem legal. Teu nome é sobre todo nome, todo nome. Não importa quem sejam os demônios, principados, potestades. Não importa qual seja o tamanho da aflição, da tempestade, da enfermidade, da maldição. Tudo isso se apequena diante da Tua glória. Querido e poderoso Espírito Santo, enche este lugar. Trabalha o nosso coração e a humildade de cada um de nós, para que toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus seja anulado pelo poder do Teu nome, e cada pessoa e mente aqui esteja cativa à revelação da Tua palavra. Que cada um dos nossos corações seja terra boa e fértil para a Tua palavra, e não ache que o Satanás não consiga roubar essa semente, que a nossa distração não permita que essa semente se vá sem cumprir o seu propósito. Fala conosco, ministra as nossas vidas para louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas a Ele. Glorificado seja o nome de Jesus. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Amém? Amém? Amém, Fausto? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, irmãs, graça e paz em nome de Jesus. Minha oração é que o Senhor esteja presente aqui, mudando as nossas vidas. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Deus tem cuidado de nós, mesmo quando nós nem percebemos. Não é verdade, Demir? É ou não é, Demir? Deus cuida de nós ou não cuida? Amém. Hoje, a gente tem a honra de receber. Hoje é um dia histórico na nossa comunidade, porque hoje a gente vai receber. Tem coisas na vida de uma comunidade que acontece e beleza, aconteceu, foi um culto legal, bacana, mas tem coisas que acontecem nos cultos, em alguns momentos, que vai passar daqui 5, 10, 15, 20 anos, e esse culto a gente vai lembrar. Então parabéns por vocês estarem aqui num culto importante. Quando alguém disser assim, olha, então eu estava lá.
E eu quero chamar aqui à frente hoje o pastor Michel e o pastor Bruno. Vem cá, Bruno, vem cá. Eu queria que vocês aplaudissem Jesus pela vida deles. Vem cá. Pastores queridos do meu coração, pastor Michel, esse homem querido, especial, pastor Bruno. Quer falar alguma coisa, pastor Bruno? A paz do Senhor, igreja. Que Deus abençoe vocês tremendamente, como tem abençoado até aqui, amém? E aqui, esses aqui são dois irmãos queridos, que vocês já devem saber. Pastor Michel é um fofo, quero dizer que estou apaixonado por você. É um querido irmão, queria depois até que a gente pudesse fazer uma oração pela sua esposa, que amanhã vai passar por um processo cirúrgico, mas mesmo assim eu falei, vai, fica lá com a esposa, amanhã você volta. Eu falei assim, não pastor, está tudo bem, ela quer que eu estou aqui, então beleza, não. E vai ficar tudo bem, e a gente vai orar por ele depois. É um querido que tem muitas conexões teológicas com aquilo que eu acredito. Quando eu olhei para ele assim, ó, eu via na mãozinha dele aqui o anelzinho de coco, eu falei assim, anelzinho de coco, para quem não sabe, o anelzinho de coco, ele tem um propósito. A história desse eu vou ficar falando essas coisas, é a seguinte, o anelzinho de coco, quando na chegada do rei aqui no Brasil, no momento que teve a crise europeia, quando eles vieram para cá, a corte portuguesa veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro, eles usavam muitas joias. E aí o que acontecia? Para os índios, para poderem se conectar com aquela nobreza, aquela riqueza do império, eles não tinham ouro, então eles começaram a fazer anéis e coisas de coco. Só que isso daí, o que aconteceu? Os missionários cristãos, para poder se identificar com a realidade desses indígenas ou de povos menos abastados, vamos dizer assim, eles também colocaram e compraram, faziam seus anéis também para se conectarem com a população mais frágil. A partir disso, na teologia, também tem a ver. Esse anel de coco significa que nós amamos todos, mas temos uma atenção especial com as pessoas mais pobres, mais fragilizadas e assim por diante. Quando eu vi, aí me apaixonei mais ainda. E o pastor Michel vai nos ministrar. Que o Senhor te abençoe muito, que fale conosco, ministre as nossas vidas. Vocês vão se apaixonar também, querido. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? É uma satisfação poder estar aqui nessa noite. Confesso que estava bastante ansioso, desejoso de poder conhecê-los, de poder desfrutar da comunhão, do ambiente de culto, de poder estar aqui. Creio que Deus está escrevendo a minha história e nós estamos nos conectando. E o desejo do meu coração é poder ser um instrumento de Deus para somar dentro daquilo que Deus já está fazendo aqui. Agradeço ao pastor William, à irmã Carla, por todo o carinho. Obrigado por essa recepção tão calorosa. Que Deus os abençoe tremendamente. Sou casado há 12 anos com uma mocoquense, com uma morena chamada Miriam. Temos um filhinho de 1 ano e 4 meses chamado Heitor, a cara do pai, mas graças a Deus com a beleza da mãe. Deus foi muito bom. Minha esposa manda um abraço, manda um beijo para todos. Como o pastor William falou, ela foi diagnosticada com uma hérnia de disco, tão novinha, é o peso de me aguentar. E a cirurgia estava marcada para o final desta semana ou para outra semana, e sexta-feira nós recebemos uma ligação antecipando a cirurgia dela para amanhã. Exatamente agora ela está internada, por causa ainda dos protocolos de Covid, não pode
ficar acompanhante, e amanhã, após o almoço, ela faz a cirurgia, uma cirurgia por vídeo endoscópica. Então a gente acredita que na terça-feira mesmo ela já está em casa, e Deus permitindo, na próxima vez, quem sabe ela já não está aqui também para conhecê-los e receber esse carinho. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por essa noite, por esse privilégio. E eu creio que Deus tem uma palavra a ministrar nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos mais uma vez em oração diante da Tua presença, e o desejo do nosso coração é que o Senhor fale com cada um de nós. Queremos Te ouvir, queremos ser tocados pela Tua palavra. Glorifica o Teu nome em nosso meio, é o que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho absoluta certeza que muitos de vocês já chegaram no ambiente de culto, ou talvez alguns chegaram aqui hoje precisando de uma resposta de Deus para alguma demanda da sua vida, precisando de uma direção do Espírito Santo, de uma porta aberta. E a resposta de Deus para você, para mim hoje, é que Deus deseja uma resposta sua. Deus te trouxe aqui não para que Ele pudesse dar uma resposta a você. Você está aqui hoje porque Deus deseja uma resposta sua. E que resposta é essa? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque. Você vai deixar sua Bíblia aberta, porque nós iremos ler alguns versículos deste livro. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Abacuque vai nos ensinar, através da sua vida, através do seu chamado, qual a resposta que Deus deseja de cada um de nós, qual a resposta que nós precisamos oferecer para Deus diante de todo o contexto da nossa vida. Abacuque, capítulo 1, deixa a sua Bíblia aberta, que daqui a pouco nós iremos ler. O livro do profeta Abacuque é um livro peculiar entre os livros proféticos do Antigo Testamento. Normalmente, o profeta é aquele a quem Deus usa para trazer uma mensagem para o povo. O profeta é a conexão de Deus com o povo. É o profeta que manifesta a vontade de Deus para, aqui no caso, a nação de Judá. É o profeta que exorta o povo, é o profeta que traz consolo. Todavia, quando nós lemos o livro do profeta Abacuque, nós não encontramos aqui alguns jargões típicos dos profetas. Você não vai ouvir da boca do profeta Abacuque frases assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor, porque não é Deus que se aproxima do profeta, não é Deus que se manifesta ao profeta, entregando a ele uma revelação especial para que ele pudesse comunicar com o seu povo. Pelo contrário, é o profeta que se aproxima diante de Deus, é o profeta que se apresenta diante do Senhor com uma demanda. E se nós pudéssemos tirar um raio-x, fazer uma ressonância da alma do profeta Abacuque, nós veríamos que a alma dele estava completamente angustiada. O seu coração estava completamente dolorido. Ele estava vivendo um período de amargura, de incerteza, de profunda angústia. E dessa forma, com esse coração, ele se aproxima diante de Deus, manifestando a sua perplexidade, manifestando a sua angústia. Embora o profeta Abacuque esteja a cerca de 2.600 anos de distância entre nós, ele nos representa. Porque ele fala para Deus aquilo que muitas vezes nós temos vontade de falar. O profeta Abacuque não faz rodeios diante do Senhor, ele simplesmente chega e lava a roupa suja. Você já reparou? Casal normalmente, quando discute relação e ficam um bicudo com o outro, normalmente eles tentam novamente se conectar com algumas perguntas. Você fica lá 2 dias sem falar com a sua esposa, aí depois você pergunta para ela: mulher, você sabe onde que está a chave?
Ou ela manda uma mensagem para você: passa na padaria. A gente fica fazendo rodeios para tentar se comunicar novamente. O profeta Abacuque não, ele chega e literalmente ele vomita aquilo que estava fazendo mal para o seu ser. É por isso que o capítulo 1, no versículo 2, começa dessa forma. Capítulo 1, versículo 2, o profeta em oração: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Abacuque se aproxima diante de Deus e diz o seguinte: Deus, eu acho que o Senhor está falhando nos negócios da divindade. Eu acho que o Senhor não está administrando as coisas direito, inclusive a minha vida. Porque eu estou gritando e o Senhor não escuta. Eu já parei de falar, o que existe agora são gritos, são gemidos, mas parece que o Senhor está virando a cara para mim. Parece que o Senhor está virando o rosto, parece que o Senhor não me ouve. Até quando eu vou clamar? O profeta estava vivendo em meio a um caos político, em meio a um caos social. Ele olhava para todos os lados e ele via a opressão, ele via o povo da aliança ser injustiçado. E ele então olha para Deus e diz: onde o Senhor está no meio desse caos? Onde o Senhor está? O que o Senhor está fazendo? Eu não consigo ver a sua ação, eu não consigo ver o seu cuidado, de forma que o que me resta é gritar para ver se o Senhor me escuta. Até quando? E esse até quando pode ser traduzido como: não aguento mais. Não aguento mais. O Senhor precisa fazer alguma coisa. E é exatamente porque o Senhor não age que a maldade se prolonga. Porque se o Senhor agisse e fizesse alguma coisa, as pessoas não viveriam dessa forma, não agiriam assim. O profeta está perplexo e ele transforma o seu sentimento, ele transforma a sua dor em oração. É como se o profeta estivesse impressando Deus na parede, dizendo: o Senhor tem que fazer alguma coisa, o Senhor tem que tomar alguma decisão. Não dá para continuar vivendo deste jeito, o Senhor precisa agir. Às vezes, as nossas vidas se encontram exatamente desse jeito. Literalmente, o quebra-cabeça da vida está todo bagunçado. As nossas expectativas frustradas, somos injustiçados. Há demandas da nossa vida que não saíram como nós imaginávamos. Passamos por angústias, por enfermidades, por dores, por crises. A vida está doída, está difícil de ser digerida. E o que existe dentro de nós é apenas esse grito: Deus, eu não aguento mais. O Senhor precisa agir. Não dá mais para continuar desse jeito. Não dá mais para continuar com um casamento assim. Não dá mais para continuar com a minha vida emocional em frangalhos. Não dá mais para continuar vivendo essa crise que não tem fim, que piora. Não dá mais. O Senhor precisa agir, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Eu preciso da sua intervenção, eu preciso que o Senhor se manifeste de alguma forma. É muito interessante, porque se nós pudéssemos ouvir os ecos da oração de Abacuque, talvez nós assustaríamos. Porque ele, como eu disse, fala sem rodeios, ele abre o coração, ele rasga o coração. Ele não se importa se a oração dele está teologicamente certa, ele não se importa com o que as pessoas vão pensar a respeito daquilo que ele está falando. Ele simplesmente fala da sinceridade do seu coração, ele simplesmente abre o seu peito e se rasga diante de Deus, dizendo: é isso que eu estou sentindo, Deus, e é isso que eu preciso falar com o Senhor.
O problema, irmãos, acontece às vezes exatamente quando a gente ora. Porque o maior desafio da oração não é apenas falar. O maior desafio da oração é ouvir. Porque na realidade, quando a gente ora, embora a gente fale aquilo que a gente está sentindo, a gente ora não é para falar, a gente ora para ouvir aquilo que Deus vai falar conosco. E às vezes Deus se manifesta e responde algumas das nossas orações de forma que nós jamais imaginaríamos, e foi exatamente isso que aconteceu com o profeta. Porque Deus agora então fala com Abacuque: eu estou ouvindo a sua oração e eu vou agir, e eu estou trazendo os caldeus, os babilônios de tão longe, para que eles possam exercer o meu juízo sobre a nação de Judá. Eu estou trazendo um povo fora da aliança para ser meu instrumento para corrigir o povo da aliança. E os caldeus, os babilônicos, eles eram terríveis, eles eram cruéis. Era o povo que possuía o poderio econômico, militar, um povo opressor. E quando Abacuque descobre que a resposta que Deus deu a ele piora a situação que ele estava vivendo, ele fica completamente perplexo e ele faz crise da crise. Ele já estava em crise e agora ele aprofunda-se na sua crise. E ele fala para Deus, se você ler depois, a partir do versículo 5, quando Deus responde para ele, a partir do versículo 12, do capítulo 1, ele fala: Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste esta nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que esta aplicaste castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então por que tolera os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Abacuque olha para Deus e fala: mas Tu não és o santo, Tu não és o eterno, como que pode? Tem alguma coisa errada, isso não é aceitável. Como que o Senhor vai continuar agindo desse jeito? O Senhor piorou a situação, o Senhor azedou o suco, porque o Senhor agora está dizendo para mim que vai trazer os caldeus para destruir o meu povo. O seu povo tem alguma coisa errada. E após Abacuque falar isso para Deus, o que se ouve é o silêncio de Deus. Deus se silencia. E o profeta então, ele toma uma decisão. Diante do silêncio de Deus, eu vou esperar para ouvir o que Deus vai falar. Eu vou esperar para ver qual vai ser a saída que Deus vai me propor. E o capítulo 2 começa, a partir do versículo 1, com essa posição do profeta: fiquei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Quem era Abacuque? Alguém que tinha queixa, alguém que tinha dor, alguém que tinha angústia e alguém que precisava de resposta, alguém que precisava de direção, alguém que precisava de um norte. E quando ele percebeu que Deus estava em silêncio e que sua visão ainda estava ofuscada, ele para e espera. O grande problema nosso é que às vezes, diante do silêncio de Deus, nós nos precipitamos, nós agimos como nós não deveríamos agir, falamos aquilo que não deveríamos falar, enquanto a nossa posição deveria ser como a do profeta: eu vou esperar para ver o que Deus vai falar. E o bom de tudo é que o nosso Deus fala. E o bom de tudo é que o nosso Deus é o verbo, é a palavra que se fez carne, é o Deus que tem prazer de falar com os seus filhos e com o seu povo. E o capítulo 2 apresenta exatamente Deus falando com o profeta, a partir do versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguardada
pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, escreva, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Deus olha para o profeta e diz assim: Abacuque, eu sei que você está aguardando uma resposta, mas essa resposta que você está aguardando não é apenas para você, é para todos. É para você, é para mim, é para nós. Isso é tão verdade que eu estou te dando uma ordem. Escreva um letreiro. Nos nossos dias, talvez, Deus mandaria o profeta fazer um luminoso, bem grande, para que todo aquele que passar correndo possa ler. Porque essa resposta que eu estou te dando não é apenas para você, é para todos aqueles que estão vivendo dias de crise, dias de dores, dias de angústia, é para todos aqueles que precisam de uma resposta à sua queixa, é para todos aqueles que estão com o coração inflamado, machucado e doído. O que você precisa escrever é que enquanto as coisas não melhoram, o meu justo continuará a viver pela sua fidelidade. O meu justo continuará a viver pela fé, porque aquele que é meu se relaciona comigo, apesar das circunstâncias que ele possa estar vivendo, e essa é uma relação de fé. E é muito importante nós relembrarmos que fé não é aquilo que nós falamos para Deus e acontece. Fé é o que Deus fala comigo e acontece, porque fé vem pela palavra de Deus. A fé é gerada no meu coração quando eu ouço aquilo que Deus está falando comigo. De forma que o fruto imediato da fé é obediência à vontade eterna de Deus. Porque quando nós estamos vivendo momentos de angústia, irmãos, às vezes dá vontade de chutar o balde. Às vezes dá vontade de desistir. Eu me lembro, uma vez entrevistaram, eu esqueci o nome dela, a esposa do pastor Billy Graham, 50 anos de casado, em um momento onde estava existindo muitas crises de divórcios nos Estados Unidos. E perguntaram para ela: me diga uma coisa, você nunca teve vontade de divorciar do seu marido? E ela disse: divorciar não, mas de matar eu já tive várias vezes. Porque quando nós passamos por lutas, por angústias, e a gente não consegue ver uma saída, a gente olha para Deus e a gente não consegue enxergar a mão dEle, a gente não consegue enxergar a ação de Deus. Quando a gente percebe que o nosso teto parece um teto de bronze, onde não passa oração, quando a gente está gritando, quando a gente está angustiado, quando a gente está gemendo, e a gente não vê a ação de Deus, pode ser gerado em nosso coração uma sensação de que Deus nos abandonou. E essa era a sensação do coração do profeta, de um homem de Deus. E aí Deus se manifesta para Abacuque, enquanto ele estava vivendo exatamente dessa forma, e disse: ainda que as coisas piorem, viva pela fé, obedeça, se submeta à minha vontade, se submeta à minha direção, se submeta àquilo que eu estou falando para você. Preste atenção, Deus não fez nenhuma promessa de melhora para o profeta. Deus não disse para o profeta Abacuque que as coisas vão melhorar amanhã. Eu mudei de ideia, eu vou agir, eu vou realizar o seu sonho, eu vou te dar aquilo que você deseja. Deus não falou que isso aconteceria. A palavra de Deus para o profeta foi: está difícil, está doendo, você é meu, porque o meu justo, aquele a quem eu justifiquei, ele vive pela sua fé que produz fidelidade. Ele continua na caminhada, ele continua me obedecendo. E diante dessa palavra de Deus ao profeta,
o profeta então dá uma resposta a Deus em oração. E essa é a resposta que Deus deseja de cada um de nós. Essa é a resposta que Deus almeja que nós possamos dar a Ele, independente do momento que nós estamos vivendo. Porque o profeta que começa dizendo para Deus em oração: até quando? Não aguento mais, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Termina com essa oração de fé. Oração de fé não é aquela que eu falo para Deus e as coisas acontecem, não é aquela que eu declaro e as coisas acontecem. Oração de fé é uma confissão de relacionamento incondicional com Deus triuno. E é isso que o profeta fala. E eu quero ler com vocês esse texto que é muito conhecido, que tem muitas canções, a partir do versículo 17. Abacuque 3, a partir do versículo 17. O meu justo viverá pela fé, quando as coisas estiverem indo de mal a pior. E o profeta então responde para Deus: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. O profeta se apresenta diante de Deus com uma resposta e uma confissão: ainda que as coisas não melhorem, ainda que a vida continue doída, ainda que essa vai ser a minha postura diante do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, figueira, símbolo de descanso, símbolo de cura, ainda que a videira não dê o seu fruto, símbolo de felicidade, produto do vinho, ainda que as provisões do dia a dia me falte, ainda que eu continue nesse deserto, ainda que eu continue passando por essas circunstâncias adversas, eu tomei uma decisão e uma posição diante do Senhor. Eu vou me exultar e me alegrar diante da sua salvação. Essa foi a resposta que o profeta deu para Deus. E deixa eu dizer algo para você, meu irmão, minha irmã. Deus não tem compromisso com a sua felicidade. Deus não tem compromisso com a sua felicidade. O propósito de Deus não é te fazer feliz. Muitas vezes nós construímos uma relação com Deus esperando que o propósito da divindade é facilitar a minha vida para que eu seja uma pessoa feliz. E sabe por que Deus não tem compromisso com a nossa felicidade? Porque felicidade é um sentimento muito superficial. Porque felicidade precisa que as coisas exteriores a nós estejam tudo bem organizado. Felicidade vem de fora para dentro. Para eu estar extremamente feliz, eu preciso de estar com dinheiro na conta, eu preciso estar com saúde, eu preciso que as coisas estejam acontecendo do jeito que eu imaginei, que eu programei, porque a gente acha que a gente tem um controle das coisas, de forma que hoje existe muitas pessoas que não têm a relação com Cristo que você tem, que está muito mais feliz do que você. Por exemplo, imagina como não está os 2 ganhadores da Mega Sena de ontem, 90 milhões na conta. O cara está rindo à toa, o cara está feliz. Por quê? Porque felicidade demanda fatores exteriores. Alegria não. Alegria não vem de fora para dentro. Alegria começa aqui no coração. Alegria não está ligado a sentimento. Alegria é um estado do ser diante de Deus. É por isso que Paulo, quando ele escreve a carta à igreja
aos Coríntios, salvo engano, ele diz o seguinte: sabe qual é o meu sentimento hoje? Eu estou triste, porém alegre. Porque a alegria é o propósito de Deus para a nossa vida. Porque a alegria não depende de fatores externos. A alegria não depende se a minha vida está redondinha. A alegria depende da minha relação com Deus. Por isso que a alegria é um fruto que o Espírito Santo produz nas nossas vidas. Porque mesmo entristecidos, nós podemos estar alegres diante da presença do Eterno. E é isso que o profeta está falando com Deus. As coisas estão indo de mal a pior. Eu estou triste, porém eu tomei uma decisão. Eu vou me exultar na sua presença, eu vou me alegrar no Senhor. Sabe por quê? As coisas mudam. Se a sua alegria, se a sua motivação está naquilo que você tem, sinto muito em te dizer, amanhã você pode não ter. Se a sua alegria está no seu título, se a sua felicidade, se a sua razão de ser está no que você pretende construir, cuidado, porque tudo isso é passageiro. E Deus não tem compromisso com coisas passageiras. Embora todos nós desejamos ser felizes, não há nenhum problema nisso. Ninguém aqui é masoquista. Mas o compromisso de Deus é com a eternidade. E Abacuque diz que a alegria dele vem de Deus. Sabe por quê? Tudo muda, menos o nosso Deus que é eterno. É por isso que, por exemplo, Neemias pode dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. O que me faz acordar na segunda-feira, mesmo a minha vida estando um caos, é a relação que eu tenho com Deus e aquilo que o Espírito Santo está produzindo na minha vida, que me coloca de pé diante dEle. É por isso que eu posso dizer, ainda que eu vou me manter diante da sua presença. E o Abacuque termina dizendo: sabe por que eu posso fazer essa confissão? Sabe por que a minha vida, embora esteja um turbilhão, pode ser uma vida que, embora triste, eu possa me alegrar e continuar me exultando? Porque eu carrego algumas convicções no meu coração. E que convicções são essas? Primeiro, o Senhor, o soberano, é a minha força. Eu sei quem me fortalece. As duas palavras aqui no hebraico, que é traduzida como Senhor soberano, aponta para o Deus de aliança, para um Deus que fez uma aliança conosco, para um Deus que nos chama de filhos, de filhas, e que jamais nos abandonará, independente do momento que nós estamos vivendo. E Abacuque olha para Deus e diz: o Senhor soberano, eu sei que o Senhor tem uma aliança comigo, e o Senhor é que me fortalece. Por isso o autor aos Hebreus diz que os heróis da fé são aqueles que em meio à fraqueza, que em meio à dor, conseguem tirar força, porque eles sabem quem é o Deus que os tem sustentado. É Deus que te fortalece, meu irmão. É Deus que te fortalece, minha irmã. Aguente firme, não tenha medo de entregar para Deus essa confissão do ser, dizendo: ainda que, Senhor, eu vou permanecer, porque eu sei que o Senhor é a minha força. Não apenas isso, o profeta diz: o Senhor faz os meus pés como o do cervo, a corça, uma espécie de veado que tinha um habitat natural nas montanhas, um animal que tinha o faro aguçado para encontrar águas em lugares desérticos. Um animal que, quando o predador estava atrás dele, ele subia nas altas montanhas para fugir sem escorregar. Quando Abacuque fala: o Senhor fará os meus pés como o do cervo, como o da corça, ele está dizendo o seguinte: Ele vai dirigir os meus passos em meio à escuridão, no meio dos desertos, Ele vai me levar para os mananciais, onde eu vou refrigerar a minha alma. É o Senhor que me dirige, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me guia. Embora hoje a luz
aparente da vida esteja escura, o Espírito Santo está direcionando a minha vida. Por isso eu posso dizer, ainda que. E ele termina falando, vou andar com a cabeça erguida. Não porque as coisas estão bem, mas porque existe um Deus que me sustenta. Levante a sua cabeça, ou melhor dizendo, permita que o Espírito Santo levante a sua cabeça. Porque quem te sustenta é o Senhor. Pastor, está difícil, estou passando por lutas terríveis, só Deus sabe. Ele sabe, e hoje Ele pede essa resposta sua, uma oração de fé, ainda que eu vou continuar, eu não vou desistir, ainda que a giripoca pie, eu vou continuar na presença dEle, eu não abro mão, ainda que, Senhor, porque eu sei que a minha alegria de vida está no Senhor, que é eterno, e o Senhor vai me sustentar. Agora você sabe o que me chama a atenção? É que os caldeus entraram em Judá e levaram todo o povo escravo para a Babilônia. Muitos foram mortos, houve literalmente um genocídio. O povo da aliança foi levado para o cativeiro. Mas o povo do profeta, o povo que leu a oração de Abacuque, e que se firmou na oração de Abacuque, e que por 70 anos, na Babilônia, oraram, ainda que, um dia, eles também oraram, o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como aqueles que sonham. Nosso problema é que nós queremos orar o Salmo 126 sem antes ter a coragem de orar como profeta, ainda que. E só podem orar, o Senhor restaurou a minha sorte, encheu a minha boca de alegria, me colocou de pé novamente, me sustentou, me honrou, aqueles que oram dizendo, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja mantimento nos campos, que não haja gados no curral, ainda assim eu vou exultar e alegrar no Deus da minha salvação. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Como eu disse, Deus te trouxe aqui porque Ele deseja uma resposta sua. A resposta de Deus para você é, eu quero uma resposta sua. E essa é uma oração, meu irmão, minha irmã, que a gente tem que ter coragem para fazer, a gente tem que ter convicção para fazer. Porque a gente está declarando para Deus, que ainda que a minha vida esteja ou se torne em ruínas, que ainda que o caos se instale na minha vida, que ainda que haja dor, que haja lágrimas, que haja angústias, eu vou continuar. Eu estou dizendo para Deus, Deus, não importa o deserto, não importa a necessidade, não importa a privação, eu tenho uma aliança com o Senhor, e eu vou continuar. Esta é a minha resposta de fé, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira, que a oliveira não produza os seus ramos, ainda que não haja ovelhas no curral, ainda que não haja bois nos estábulos, ainda que eu exultarei o Deus da minha salvação, porque eu sei, não sei quando, mas eu sou carregado por uma esperança que vem da alegria do Senhor, que um dia eu vou orar também dizendo, quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como aqueles que sonham. Você que entendeu que isso é palavra de Deus para a sua vida,
e deseja dar essa resposta para Deus, eu vou continuar, ainda que. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Quero, juntamente com você, oferecer essa resposta para Deus. Eu vou viver pela fé. Eu vou viver pela fidelidade. Eu vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que o Senhor tem uma aliança comigo. Porque eu sei que o Senhor fará os meus pés como um do cervo. Eu vou continuar a caminhar, eu não vou parar. E é o Senhor que levanta a minha cabeça. O Senhor está comigo. E é por isso que eu confesso, vou continuar. Eu quero o Senhor. Eu não abro mão do meu relacionamento contigo. Pai, em teu nome nós nos apresentamos mais uma vez em oração para te agradecer pela tua palavra. E nós estamos aqui como seu povo, como a sua igreja. Nós somos aqueles a quem o Senhor justificou com o sangue do teu Filho, para em fé confessar e dizer: nós vamos continuar, nós vamos caminhar, ainda que tudo vá de mal a pior, ainda que haja dor, sofrimento, angústia, nada vai me impedir de continuar na tua presença, vivendo o teu propósito para a minha vida. Portanto, Deus, o que eu tenho hoje para o Senhor é uma resposta de fé, é uma resposta de amor incondicional, é uma resposta de entrega. Eis-me aqui diante da sua presença. Que o Espírito Santo do Senhor possa trazer nessa noite força, fazer com que o teu povo, com que o teu filho, com que a tua filha tire em meio às fraquezas forças para continuar. Que o Senhor possa encher o nosso coração da alegria que vem do teu Espírito Santo, que mesmo entristecidos nós possamos nos colocar de pé e dizer ao Senhor: a alegria do Senhor é a nossa força, é a minha motivação, é o motor da minha alma, é o que me faz querer viver, sonhar e continuar. É a alegria que vem do Senhor. Nos enche, ó Pai, dessa alegria inexplicável, dessa alegria que só pode ser compreendida a partir de um relacionamento com o Senhor. Encha-nos da tua presença e nos ajude, ó Pai, para que possamos continuar a orar, ainda que, até o dia que o Senhor, pela sua graça e sua bondade, nos dê também a alegria de dizer: o Senhor restaurou a nossa sorte. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, obrigado, pastor, por ser bênção nas nossas vidas e na minha vida pessoalmente. Obrigado, querido. A gente vai passar por um momento agora que às vezes a gente vai perdendo um pouquinho do sentido, sabe? Nós fazemos... Eu lembro quando eu me converti, pastor, que eu lembro que as pessoas diziam assim para mim: olha, quando acontecer um problema, você diz assim, ó, em nome de Jesus. E aquilo era muito forte no meu coração. Eu lembro que logo quando eu me converti, a gente encontrou com uma pessoa possessa. E aí o pessoal ficou com medo, assim, tipo assim: ah, o cara tá possesso, meu Deus, é o demônio, não sei o que lá. E aquela frase dos meus primeiros minutos, dias de conversão, pularam no meu coração: em nome de Jesus há poder. Aí começou a passar o tempo, e beleza,
rezar, vou acontecer em nome de Jesus. E a gente vai vivendo um monte de ritos, de frases decoradas. Ah, sai em nome de Jesus, está amarrado, quebra, Senhor. E às vezes nós não percebemos. E uma das coisas que a Bíblia diz para a gente lá em Mateus capítulo 26 é que um dia Jesus chegou no último dia dele em liberdade, e ele diz assim, antes de ser preso, ele senta com os irmãos, senta com cada um deles, dos discípulos, e diz assim para eles assim: olha, nós vamos fazer uma coisa importante aqui hoje. A Bíblia diz que ele pegou o pão, partiu, deu graças, e ele disse assim: ó, esse pão é o meu corpo dado por vós, comei todos. Aí depois ele pega o vinho e dá graças, ele diz assim: esse é o sangue da nova aliança, comei e bebei, fazei isso em memória de mim. Você vai dizer assim: pastor, qual o propósito de Jesus da ceia? Você já parou para pensar? Por que nós comemos e bebemos a ceia? Ah, porque tem que fazer? Você já parou para pensar? Não, mas por quê? É sério, por quê? Por que nós paramos e nós comemos e bebemos a ceia? Qual o motivo? Ah não, porque nós estamos celebrando a morte e ressurreição de Cristo. Bacana, uma desculpa teológica, um álibi ou uma explicação teológica, ok? Mas sabe o que fica gritando no meu coração? Jesus não queria ser esquecido. Ele diz assim: olha, fazer isso em memória de mim. Não se esqueçam de mim. Não se esqueça da cruz. Não se esqueça o que eu paguei para você ser e vivenciar aquilo que o pastor nos ministrou, restaurando a nossa sorte como restaurou a sorte de Sião, para que nós pudéssemos ficar assim: ó, eu estou vivendo como quem sonha. Sabe, irmãos, a gente pode ter dinheiro e até ganhar na cena, como foi dito aqui, 90 milhões, e fica assim: uau, vou sonhar. Mas sabe, irmãos, tudo isso daí não tem valor nenhum se a gente não se lembrar da cruz. Um dia, alguém que tinha todos os motivos para não se importar comigo e com você, disse assim: eu quero morrer numa cruz, e vou entregar minha vida, meu sangue, e vou trazer isso para vocês. Só que, por favor, façam isso, comam e bebam, façam isso em memória de mim. Hoje nós não vamos só comer e beber, não vamos só fazer um rito. Hoje nós, como igreja de Jesus, iremos comer e beber, fazendo isso de maneira racional e de maneira que a gente se lembre que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras e feridas é que nós somos sarados. Hoje, irmãos, se a gente pudesse dizer algo para Jesus, toda vez que eu vejo isso aqui, sabe o que eu penso? Eu penso assim: olha, que eu devo fazer só uma coisa para Jesus. Obrigado, Pai, eu não mereço isso, nós não merecíamos, mas Ele disse assim: olha, eu paguei o preço, eu posso só pedir uma coisa? Fazer isso em memória de mim, não se esqueçam de mim. Sabe por quê, irmãos? A gente só percebe o valor da luz quando estamos nas trevas. Nós só valorizamos a comida quando estamos com fome, e Deus está nos dando a oportunidade de termos uma relação com Ele, e às vezes nós estamos tão inundados da luz de Jesus que nos esquecemos de ver quão tenebroso é
viver as trevas sem Ele. Que em nome de Jesus possamos comer e beber dessa mesa, fazendo isso em memória dele, aquele que é digno, aquele que é o alfa e aquele que é o ômega, aquele que é o princípio e o meu princípio, o seu princípio e o seu fim, o meu fim. Vamos fazer isso. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Paizinho querido, nós queremos te agradecer, te louvar e te exaltar. Nós não éramos dignos, Pai, da tua vida em nós, não éramos dignos, Pai, da tua presença, não éramos dignos de nada. Aliás, isso é graça, favor imerecido. Mas aí um dia o Senhor olhou para nós, e mesmo ainda quando estávamos como ovelhas perdidas, todas lambuzadas em nossos pecados e nojentices, o Senhor olhou para nós e disse assim: ei! E como a tua palavra nos ensina em João 15,16, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e ter fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor nos escolheu quando ninguém nos escolhia. O Senhor nos amou quando ninguém nos amava. O Senhor nos amou quando ainda nós nem mesmo nos amávamos. Mas o Senhor estendeu a sua mão para a gente e disse assim: olha, eu amo vocês de tal forma que eu vou entregar a minha vida por ti. E hoje, se temos a oportunidade de vivermos a eternidade contigo, e temos a oportunidade de participarmos dessa mesa, isso é graça. E nós não queremos fazer isso de maneira separada da graça. Queremos pedir que o Senhor nos lave com teu sangue, perdoando os nossos pecados, para que possamos, Jesus, diante da comunidade, participarmos da mesa. Que esses alimentos, Pai, sejam um grito espiritual de que reconhecemos o seu sacrifício por nós. Que esses alimentos, ao serem ingeridos, possa ser um grito profético, um sinal humano e espiritual, que reconhecemos que aquela cruz era nossa, que aquele sangue que deveria ser escorrido era o nosso, que os pecados eram os nossos, porque o justo, imaculado e santo morreu por aqueles que eram dignos da justiça. Obrigado, Jesus. E nós queremos unir nossa voz e nossa oração para abençoar e consagrar esses alimentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Os nossos diáconos vão passar os alimentos, vocês vão se alimentar enquanto cantamos. Ok? Essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Uma noite mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Vem cá, pastor, vem cá, bem pra frente, vem, pastor Bruno. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Nós nos alegraremos.
Ainda, Pai, que nós olhemos para os nossos campos, como foi nos ensinado hoje, Paizinho, quando estamos no seu propósito e somos teus, nós sabemos que o Senhor continua no controle de tudo. E por mais que tenhamos vontade de nos descabelar, nós sabemos que Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. E como a Sua palavra mesmo nos ensina, todo poder me foi dado no céu e na terra. Tudo, Senhor, para Ti. E nós acalmamos a nossa alma, acalmamos o nosso coração, na ciência de que um filho, quando pede pão para o pai de maneira alguma vai dar uma pedra. Hoje, nós queremos unir nossa fé, nosso amor, e queremos, Senhor, renovar as nossas alianças entre nós, irmãos, debaixo da aliança que é a aliança da Tua cruz. Queremos, em nome de Jesus, Pai, pedir que o Senhor nos cele com a Tua vida fluindo, o zoe de Deus fluindo em nós. E é por isso, Pai, fazendo e repetindo aquilo que o Senhor fez há 2000 anos atrás, pegando o pão e partindo o pão, dando graças, disse: comei todos, comei e bebei, fazer isso em memória de mim. Hoje nós comemos e bebemos, não para memória humana alguma, nem para aplauso de nenhum homem ou mulher. Nós fazemos isso por amor ao Teu amor por nós. Obrigado, Jesus. Comamos e bebamos, façamos isso em nome do Senhor Jesus. Comam todos e bebam todos em nome de Jesus. Aleluia. Dá salve de palmas a Jesus, queridos. Ixi, eles estão se recuperando ainda. Aleluia. Mas esses homens gostam de fugir do púlpito, viu? Não volta não, eu quero que você fique aqui comigo. Vem cá comigo. Parece pastor que não gosta de falar, gente. É isso, mano. Senta aí, gente. Senta. Nós vamos encerrar. Hoje nós começamos. Pastor, obrigado, você é um fofo. Você é um querido. E a gente está começando só, não é? Queridos, nós vamos fazer o nosso ofertório. Queria pedir para os irmãos a revelação e o entendimento de quão precioso é esse momento, como é o nosso culto. Quando nós adoramos a Deus, nós adoramos também com as nossas finanças. Uma coisa que tem um irmão essa semana que ligou para mim e falou assim: pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu falei: sério? Só que eu estou acanhado. Eu falei: mas o que é? Ele falou assim: eu estou com uma questão com meu filho está precisando de uns medicamentos, não sei o que lá, enfim, só que eles são caros, não sei o que lá. Eu falei: irmão, se a gente não puder se salvar, para com tudo, vamos fazer outra coisa da vida, vamos, né? E ele falou assim: não, mas olha, eu vou devolver para você. Eu falei: não quero, nós não queremos de volta nada, nós queremos que seu filho fique bem. Esse é o fundamento, não é verdade? Ele vai querer dinheiro, mas ele precisava. E aí eu falei assim para ele uma coisa, que é assim, irmãos, que a gente precisa sempre trazer na memória, sempre. Se eu quero ser honrado, eu preciso honrar. Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Se eu não quero ser medido, julgado, eu tenho que não julgar. Porque no reino de Deus existe uma máxima: cada semente produz segundo a sua
espécie. E às vezes eu fico triste, sabe, pastor? Porque às vezes algumas pessoas, elas querem, por exemplo, ficam tristes porque no dia do meu aniversário ninguém me deu parabéns, ou esqueceram de mim. Eu já pedi perdão, me perdoa, não fica bravo não. Mas e às vezes no aniversário do outro ele está pouco se lixando. No reino de Deus, Deus estabeleceu princípios e valores para cada fração da nossa história. E quando a gente entende isso, a gente entende que nós adoramos a Deus com a boca, com o corpo e com os nossos bens. Então, nós vamos fazer o nosso ofertório e quero pedir para o pastor orar pelas ofertas e orar encerrando, em nome de Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vocês vão se acostumar, tá bom? Vai estar sempre aqui com nós. Que time você torce? Atlético Mineiro, né? Com certeza, galo doido. O cara torce pro Atlético Mineiro. Galo doido. Mas é melhor que o Corinthians, mano. Com certeza. Ser corintiano desde a Bíblia não é coisa boa. Olha lá, não é? Por isso que eu trouxe o pastor Bruno. Foi esperto, entendeu? Queridos, vamos orar, agradecer a Deus por esse privilégio. Pai, obrigado pela alegria de poder semear no seu reino, pela alegria de poder abrir o tesouro do nosso coração e compartilhar com generosidade, com amor, com voluntariedade, porque o pão é nosso, é o pão nosso que estás nos céus. Que a tua bênção esteja sobre cada família aqui representada, sobre cada família que está cultuando a Deus conosco, aí de forma online. Que a tua provisão, que a tua bênção possa repousar sobre todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Acabou o culto? Já encerro já? Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês. E o desejo do nosso coração é que Deus nos dê essa graça. Eu falei para o pastor William hoje que o desejo do meu coração, embora esteja conhecendo ele nesse momento de transição, é que a nossa relação possa transpassar isso, porque nós carregamos o desejo de construir relacionamentos, Deus nos permitindo estar aqui com vocês, vocês nos aceitando, é isso que a gente deseja. Aqui é um ambiente onde eu vou poder criar o meu filho, onde ele vai poder conhecer o Deus único e verdadeiro através da amizade, do relacionamento e da nossa comunidade. Eu estou chamando de nossa. Você viu? Então Deus abençoe, estamos à disposição. Quando o cara fala nossa, assim, é porque ele já se apropriou, entendeu? Obrigado pelo carinho, estamos à disposição. Amém. Deus abençoe. Um beijo, queridos, Deus abençoe. Graça e paz.